Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, nós já te adoramos, nós já te bendizemos, nós levantamos clamor ao teu nome, Senhor. E nesse momento, Pai querido, eu peço ao Senhor que possa, através da vida da pastora Naíra, ó Pai, falar aos nossos corações, falar tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Ó Pai querido, eu te peço, Pai, que através da tua palavra, a tua igreja venha ser tomada pela tua glória, venha ser, Senhor amado, preenchida, Pai, pelo teu poder, pelo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Repreenda todo mal, tudo aquilo, Senhor, que queira, Pai, tirar nossa atenção, Pai. Esse é o momento de nós nos alimentarmos, ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai, que o nosso coração tem que estar aberto, Pai, para se encher, para receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua serva, Pai. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Receba a pastora Naí com palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. A voz não está muito boa, mas Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus. Irmãos, sem muita demora, vamos abrir a Bíblia em Marcos. A palavra do Senhor ministrou no meu coração. Hoje eu trouxe um caderno. Um esboço, hoje um caderno. Meu Deus. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Não liga, de repente a voz vai sumir um pouquinho, mas volta de novo, você vai dando glória. Não era nem para ter cantado, aí eu fui cantar e. Amém. Amém, né? Hoje eu confesso que estou um pouco cansada. Ontem tivemos um evento aqui, glória a Deus. As mulheres que permaneceram aqui vieram participar, foi gostoso. Depois ainda fui fazer uma agenda. De repente, a agenda não estava fechada. Jesus não tinha fechado ainda. Eu cheguei em casa para descansar. E Jesus falou para mim, não, a sua agenda ainda está aberta, né? Eu fui lá para Carapicuíba ontem à noite. E aí vim de manhã para cá, para a consagração EBD. Depois fui para Carapicuíba. E agora estou aqui. Glória. A cara está cansada, mas o espírito está forte. Eu falei, meu Deus. E aí vi o pastor contando as bênçãos, né? Esses dias também veio bênção. Aleluia! Estou com essa roupa bonita, porque a irmã me abençoou também. Estava com o vestido preto, a irmã me abençoou, pastor, na sua cara. Eu falei, glória! Me abençoou, ela está no celular. Tem que mostrar, né? Meu Deus. Me abençoada com o celular. Meu celular caiu, a igreja estava quebrada. Na mesma semana, Deus usou vasos. Vitória. E a gente fica muito feliz, porque hoje eu falei pela manhã, Hebreus 11, né? Deus ele tem prazer para abençoar os seus servos, os seus filhos, porque é galardoador daquele que busca. Amém? E aí eu deparei com essa passagem, já faz uma semana que eu estou com essa passagem no meu coração, e eu entendi Jesus nessa madrugada. Eu falei, Deus, e ainda dentro dessa palavra eu falei com o Pai, e hoje eu comecei a entender. Eu falei assim, às vezes a gente fica um pouco cansado, né? Que corre para lá, corre para cá. E às vezes nós estamos um pouco cansados, mas o Espírito está forte em nome de Jesus. E aí você já encontrou Marcos capítulo 4, o versículo 35, que delícia esse versículo, né? Aí tem algo aqui extraordinário aqui dentro e vai ser algo tremendo, amém? Vai nos dizer assim, Marcos capítulo 4, verso 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. Eu podia só pregar aqui, mas eu quero continuar no verso 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos
E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Eu lembrei ontem, almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e disse uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Amém? Possa se aceitar, glorificando a Deus, louvando o nome dele. Meu Deus, o esposo está aí. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. Ontem me abençoaram com uma almofada e uma xícara que eu amo. Eu lembrei de Jesus. Meu Deus. Eu falei, Deus, a palavra que eu falei, nós falamos de uma almofada. Muito lindo o presente. Gostei mesmo. Glória a Deus, irmãos. Eu deparei com essa passagem, irmãos. E para nós entendermos, irmão, Jesus, ele fala para os discípulos passar para outra margem. Nós sabemos que existe 2 tipos de tempestade. E é relatado também em Marcos. E Mateus também é relatado sobre essa tempestade. Uma tempestade lá no versículo 14, verso 22, vai falar também. Só que essa tempestade que nós estamos falando, e falo que tem duas tempestades que Jesus acalmou. Essa primeira é relativa porque Mateus também vai falar, Lucas também vai falar. Então, essa segunda tempestade em Mateus, e João também fala, vamos dizer que Jesus, ele está agora nessa primeira dormindo dentro do barco. A segunda tempestade, ele ordena os discípulos para que entrem dentro do barco, só que ele não está dentro do barco. Então, nós entendemos que aqui tem 2 tipos de situação. Uma pela qual Jesus, ele fala para os discípulos: passemos para outra margem. Então ele se encontra dentro do barco. A outra tempestade, meu pastor, em Mateus 14, 22, se eu não me engano, ele vai falar para os discípulos e que depois ele vai. Então ele não está dentro, mas deu a ordem aqui para eles continuar. Amém? Só que aqui eu olho para essa passagem, porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele está sentado, que ele vai dormir numa almofada. Aí o que eu entendi? Eu orando a Deus, quando ele fala, naquele dia, sendo tarde, né, disse-lhe: passemos para outra margem. Nós vamos correr no versículo, né, é 1 de Marcos, o versículo 1, capítulo 4, o que vai nos dizer? E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Então, para você entender o versículo 35 em diante, você precisa entender como se iniciou essa trajetória de passemos para outra margem. Então já estava um pouquinho tarde. Então naquele dia, é tão interessante, igreja, que Jesus, ele tinha pregado 3 vezes. Ele tinha ensinado 3 vezes. Então, quando ele chega no barco ali, no versículo 1, quando ele começa a ministrar, ele começa a ensinar ali na praia. Então nós começamos a entender, dentro desse capítulo 4, então Jesus, ele vai ter 4 ministrações. 3 ministrações, ele vai falar sobre a fé, e uma ministração, ele vai falar sobre a tempestade. Mas por que, pastor, essas 3 ministrações? Porque vai se entender a parábola da candeia. Então Jesus está ensinando em parábolas naquele dia. Então ele encosta no barco, ele senta, porque naquela época, se tinha um barquinho, Jesus não poderia pregar, ensinar em pé, mas também não teria problema nenhum de Jesus sentar e começar a ministrar para os seus discípulos. Pense você, aí você vai falar: a pastora está cansada, já até sentou, né? Então pense você que aqui está os discípulos e aqui está a areia, e ele pede para se afastar um pouquinho e ele senta na ponta
e começa a ensinar os discípulos. Ele ensinando os discípulos ali naquele momento, havia uma grande multidão. Nessa grande multidão que Jesus estava ensinando, sentado ali na proa do barco, porque no versículo 1 fala, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, ele juntou-se lá, ele, grande multidão de sorte, que entrou e assentou no barco. Então não estou sentando porque eu estava cansado, estou dando o exemplo de Jesus. Ele se assentou para poder ensinar, e sobre o mar, e toda a multidão estava o quê? Em terra. Então o que acontece? Jesus estava como se fosse um barco aqui, ele se assentou e começou a ensinar. Qual foi o primeiro ensinamento? Jesus, ele vai falar pela parábola da candeia. Então ele traz essa parábola falando também de fé. Então ele está ensinando sobre fé. Jesus não para por ali. Ele vai também na segunda, a parábola da semente. Jesus ensina, ele dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormindo se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Então ele está ministrando sobre a fé. Então você não sabe como, mas você semeou, você foi dormir tranquilo e no outro dia já estava crescida. Olha que coisa linda quando Jesus fala da fé. Então Jesus está ensinando a parábola da candeia e fala, e disse-lhe, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto? Olha o que Jesus está falando, ensinando seus discípulos, o pregador. Então ele fala assim, debaixo da cama, não vem antes para se colocar no velador? Olha que pergunta. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido, ouve o que o Espírito está dizendo à igreja. Então ele está falando sobre fé, e ele continua e disse-lhe, atentai-o, porque ides ouvides com a medida que medires, meus Deus, medirão a vós. Jesus está ensinando. Eu não sei se é a minha voz, mas parece que está muito está muito ardido, igreja. Não, aí atrás, quer abaixar um pouco? Você está vendo que Jesus está ensinando aqui? Então Jesus, isso para a gente chegar no versículo 35. Então Jesus está ensinando, e ele não para por aí. A parábola do grão de mostarda. Então tem uma multidão e ele está ensinando. Ele dizia, a que semelhar ao reino de Deus, ou com que parábola os presentearemos? É com um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior dentre todas as hortaliças. Então ele estava falando sobre o quê? Sobre fé. Então nós entendemos o quê? Jesus, ele faz 4 ministrações num dia só. 3 ministrações, ele está falando sobre a fé para os seus discípulos. Dá uma salva de palmas aí, eles pegaram esse lugar. Glória a Deus. Então ele está ensinando para os seus discípulos. E o interessante é que nesse ensinamento eu começo a entender que agora Jesus está um pouco cansado. O pastor Jesus cansa, como o nome vai cansar. Então Jesus, ele ensinou, fez 3 ministrações agora por parábolas. E aí ele fala para os seus, aí que ele vai falar para os seus discípulos, passemos para outra margem. Então essa dele falar, passemos para outra margem. O que ele está dizendo? Eu já estou no barco, agora você vai conduzir o barco para o mar. Então ele permaneceu ministrando, sentado no barco, na almofadinha. Ele sentado naquele barco, ensinando. Agora ele fala e dá uma ordem para os seus discípulos, passemos agora para o outro lado. Palavra de ordem. Quando ele fala para os seus discípulos, passemos para a outra margem, e eles deixando a multidão, o
o levaram consigo. Então, a palavra de Deus vai dizer assim como estava no barco, então por isso que ele se permaneceu do mesmo jeito, só pediu para ir para outra margem, havia também com ele outros barquinhos. Então tinha outros barquinhos que foram o quê? Seguindo o barco que estava Jesus. Amém? E levantou-se grande temporal. Então, quer dizer, Jesus está dentro do barco. Deu uma ordem para os seus discípulos passar para outra margem. Jesus agora adormece porque ele está cansado. Porque ele teve uma jornada de ministração, pastor. O pastor hoje também teve uma jornada, né? A gente sabe que a jornada está sendo puxada. Não está dando vitória. E naquele dia, aí eu entendi a correria que eu fiz, vamos dizer, de quinta para cá. Que tem hora que a gente está cansado. Tem hora que o sapato começa a doer o pé. E aí você começa a pregar porque o espírito, ele está forte. Mas se você senta um pouquinho, parece que você já quer dormir. Principalmente se alguém não falar com você. Aí eu começo a entender que Jesus está dentro daquele barco. E os discípulos agora não falam mais com ele. Porque se você tiver com sono, alguém falar com você, meu pastor, você vai despertar ou você vai ficar dormindo? Não vou nem falar nada. Né, Grace? Misericórdia, vou usar você de exemplo não. Então fala. Melhor. Varão, bicho na terra. Você está com sono. Mas tem alguém conversando com você? Você dorme na conversa? Vai dormir? É só Jesus mesmo. Então, quando exagera, você está com sono. Alguém começa a conversar com você. Você não permanece acordada? Com certeza. Quem vai querer dormir vai ser outra pessoa, porque eu vou falar mais que ela. Obrigado pelo exemplo. Aí o que vai acontecer? Jesus está lá e ninguém está conversando com ele, meu pastor. Se ninguém está conversando com ele, ele está cansado. Ele veio uma jornada ministrando. A palavra de Deus não vai dizer quantas horas Jesus ministrava ali. A palavra de Deus não vai dizer, são historiadores, vão falar, nossa, Jesus ficou 3 horas ministrando sobre a candeia, ficou 3 horas ministrando sobre mostarda. Então, eu não sei, só que a palavra de Deus vai nos revelar que sendo já tarde, então se sendo já tarde, foi uma jornada do dia todo. Eu começo a entender dessa forma. Então, se foi uma jornada do dia todo, Jesus já está cansado daquela bufadinha gostosa, igual que eu ganhei, glória a Deus. Então vocês ficaram com inveja. Muito linda a bufada, fica uma xícara maravilhosa. Quiseram tomar posse, eu já falei, ninguém toca. Cheguei na minha casa, dei ordem. Ninguém toca nessa xícara, ninguém toca nessa almofada. Aí quando eu olhei a palavra, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Aí eu vou falar dessa palavra, né? Não é ainda não, espera um pouquinho, em nome de Jesus. A gente vai falar dessa almofada, esse mano. Aí Jesus, se ninguém está falando com ele, varão, ele dormiu. Agora ele adormeceu. Ele adormecendo, se levantou um temporal. Irmão, vocês vão perdoar, eu vou ter que estar bebendo. Glória a Deus! Aleluia! Isso mesmo. Glória, 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 glória! Aleluia! Maravilhoso! Se levantou um temporal de vento. O temporal de vento é mais forte do que uma chuva, Grace. Porque o vento ele vem jogando tudo. Imagine você no mar. Quem já navegou? Glória a Deus! Já foi pro mar? Alto mar? É terrível. É uma experiência que eu não conselho quem nunca foi. Passei mal. Eu fui fazer um trabalho da faculdade e misericórdia. Julião conhece isso aí. Você já foi, Carol? É bom, Carol? É bom não, né, Carol? Passei mal. Então, eu não aconselho. Vamos de avião, vamos mais mar. Não dá. Mas tudo bem, né? Aí eu fico imaginando se tivesse ainda o temporal naquele dia. Misericórdia. Graças a Deus que foi tranquilo, Deus deu vitória. Então, o que aconteceu lá? Veio um temporal de vento e subia as ondas por cima do barco. Então, peraí, Jesus está dentro do barco. Mesmo Jesus estando dentro do barco, veio uma tempestade e de vento ainda por cima. Então, começou a encher aquele barco. Começando a encher aquele barco,
começaram a se desesperar. Peraí, nós vamos morrer. O que está acontecendo? Então assim, Jesus estava no barco. Aí eu olho para essas pessoas que estavam dentro do barco. Será que eles não entenderam Jesus falando assim, passemos? Meu Deus. Mas não pegou ali. Mesmo com a tempestade que aconteceu no meio da viagem, Jesus tinha falado o quê? Passemos. Se ele falou passemos, é que você vai chegar do outro lado. Se ele falou passemos, o seu barco não vai afundar. Se ele falou passemos para outra margem, ele já deu uma ordem ao vento, ao mar. Não importa o que vai acontecer na caminhada. Se a palavra de Jesus for passemos para outra margem, Jesus vai dar vitória, ainda que esteja se levantando uma tempestade na tua vida. Só que o interessante meus irmãos, é que naquele momento os discípulos, alguém que estava lá no lado, se desesperaram. Esse desespero que veio sobre ele foi porque o vento estava muito forte. A tempestade já estava fazendo com que aquele barquinho começasse a encher de água. Os demais barquinhos, eu creio que também. Só que Jesus permanecia como? Dormindo. Porque quem tem, meu Deus, quem acredita na promessa, dorme tranquilo. Aleluia! Jesus estava tranquilo, ó, eu vou chegar do outro lado junto com eles. Vou me desesperar com alguma coisa? Deixa o barco tocar. Jesus dormindo. E o interessante é que Jesus dormindo, e eles não entenderam isso, mas aí eu quero que a igreja pega. Quando nós falamos que Jesus está numa almofada, a gente está falando de um comandante. O comandante, ele senta numa almofada para comandar a navegação. Você pode estar até no controle, meu pastor, mas o comandante ainda é ele sentado na proa do teu barco. E aí ele está sentadinho, aí veio a almofada. Eu falei, eita, me deram a almofada sem entender. Pegou, pastor? Porque assim, né? Jesus, eu falei assim, nossa, que interessante. Aí eu até coloquei aqui e falei assim, nossa, eu vou escrever isso daqui, que é interessante. Só que aí você escreve tanta coisa, eu trouxe um caderno com 3 folhas. Vocês vão entender, né? Trouxe um caderno com 3 folhas, já me perdi, porque eu gosto daquele amarelinho, fica todo colorido, aí eu não passei o amarelinho e perdi tudo. Mas vai o que foi que Deus colocou no coração e está tudo certo. Aí eu entendo que o comandante está na direção daquele barco. O comandante estando na direção daquele barco, ele fala para os discípulos assim, ó, você pode até estar com o remo na mão. Você pode achar até que está no controle dessa navegação, mas o comandante ainda sou eu. Quem comanda o teu barco ainda sou eu. Aí você fala assim, mas o comandante está comandando meu barco porque tem uma tempestade. Para ele provar a tua fé, que ainda que tenha uma tempestade, quem está no controle do remo é ele. Porque ele pega o controle e aí tem o comandante do seu barco. Aí você fica assim, mas peraí, eu vou tomar o controle do barco, eu vou me tornar o comandante. Aí Jesus fala assim, opa, pera um pouquinho, ainda que eu esteja dormindo, eu ainda estou no controle dessa situação. Então Jesus está como comandante da embarcação. Ele está na sua almofadinha comandando tudo. Ah, mas ele está dormindo, pastora. Se você tem Jesus no barco, pode deixar ele dormindo e não perturba ele não. Porque na hora que ele se levantar, ele se levanta para colocar tudo no seu lugar. Mas sabe o que é mais interessante? Os discípulos não entenderam isso. Que quem estava comandando aquele barco era Jesus. E a ordem de Jesus era passemos para outra margem. Sabe o que Jesus estava falando? Não precisa se preocupar com nada que vai te acontecer na caminhada. Não precisa se preocupar com nada que vai acontecer nesse mar. O vento está soprando, mas o comandante ainda sou eu da tua embarcação. E não vai afundar, aleluia. Nós adoramos o Senhor. Passemos. Aí se levantou essa tempestade. O que esse povo faz? Não. Será que ele não se importa que nós já estamos perecendo? Será que Jesus não está se importando que nós estamos morrendo? Que o nosso barco vai afundar? Será que Jesus não está se importando porque tem outros barquinhos de Economia Grace que está seguindo Jesus, está enfrentando a mesma tempestade
parado no meio da tempestade? Jesus ensinando, sabe o quê? Eu preguei, eu ministrei 3 palavras sobre fé, e no momento da tempestade você não entendeu o que eu ensinei há horas atrás. Sabe o que Jesus estava falando para aqueles homens? Vocês não têm fé? Se eu ensinei sobre fé agora há pouco, sabe o que Jesus estava falando? Vocês não estão preparados. Vocês não estão preparados para enfrentar. Vocês não estão preparados para tomar o reino da minha mão. Vocês não estão preparados para conduzir o seu barco sozinho. Aleluia! Porque Jesus tinha acabado de ensinar, gente. Jesus falou no capítulo 4, no comecinho ali, ele começou a falar. Ele começou a falar sobre a parábolas. Aí nós entendemos. Jesus falava com a multidão por parábolas. Mas quando ele chegou dentro do barco com aqueles que eram seus discípulos, ele falou o oculto que estava no céu. Por quê? Para a multidão, ele falava simplesmente: eu vou falar por parábolas, que é melhor para eles. Mas com vocês eu falo tete a tete. Ainda não tem de fé? Você está entendendo? Porque o versículo 11 vai dizer assim: e ele disse-lhe: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, aos que estão de fora todas essas coisas se diz por parábolas. Então vocês não entenderam ainda, né? Versículo 11, vou ver de novo para você. E ele disse a vós que? Igreja do Senhor, presta atenção. A vós é dado saber mistério do reino de Deus. Agora para o mundo ele fala com parábolas. Então se sinta privilegiado hoje que Deus está falando sobre os mistérios. E sabe por que se levantou uma grande tempestade? Aquela tempestade não foi uma tempestade da natureza. Aquela tempestade foi a tempestade do adversário querendo paralisar Jesus. Sabe por quê? Quando ele vai chegar no capítulo 5, ele vai simplesmente libertar o gadareno que estava endemoniado. Você entende que tudo tem uma trajetória na tua vida? Você entende que você chegou aqui por uma trajetória e muitas vezes se levanta uma tempestade e na primeira tempestade você quer parar, você quer abandonar a tua casa, quer abandonar a tua família, quer abandonar o teu projeto. E Jesus falando: você ainda não está preparado para comandar esse barco. Dá uma salva de palmas. Jesus revelou o mistério do reino para eles. Sabe por quê? Porque lá na frente ele ia libertar alguém. Aquela tempestade era uma tempestade espiritual que sobreveio sobre aquele povo. Mas sabe o que Deus manda dizer para a igreja? Eles chegaram do outro lado, igreja. Aleluia! E você acha que você não vai chegar? Não pereceram nem eles, nem os barquinhos que iam sendo conduzidos atrás deles. Sabe por quê? Quando você coloca Jesus, que você entende que Jesus tem que estar no centro da tua vida, é Ele que tem que ser o comandante da tua embarcação. Não queira navegar sem você colocar Ele. Ainda que você prepare na almofadinha e você olha: Jesus não está me ouvindo, Ele está dormindo. Não te preocupas. Se Ele despertar, Ele vai olhar para você e falar: você ainda não tem fé? Que no meu silêncio ainda dou resposta? Você ainda não tem fé que quando eu me calo eu estou respondendo para você? E sabe o que eu estou respondendo para você? Fica quietinha que eu estou agindo ao teu favor. Nossa, que tempestade, igreja, como está a tua vida? Será que está se levantando uma tempestade? Tudo isso é para falar para você que tudo obedece quando Jesus manda. Eu acho tão interessante porque se Jesus estava tão cansado, eu imagino que ele já sabia: eu vou ministrar pela 4ª vez no dia de hoje. Só que quando ele chega na outra margem, é tão interessante que aqueles que estavam junto com Jesus dentro do barco, qual é a pergunta? Uns aos outros: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que o demônio fala para Jesus quando olha? Ele reconhece. A palavra de Deus fala no capítulo 5, ele chegando à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha, a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeia podia alguém prender
porque tendo sido muitas vezes presos de grilhões, né, foram para eles feitos pedaços de grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. E andando eles dia e noite, clamando pelos montes dos sepulcros. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com alta voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quer dizer que quem está fora sabe quem é Jesus. Quem está com ele dentro do barco desconhece quem é ele. Então o Senhor falou: Deus, Filho do Deus Vivo, o que tu tem comigo? E os discípulos: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o demônio fala: Filho de Deus Altíssimo, e os discípulos andando com ele. Quem é esse? Meu Deus. Não conhece Jesus? Você conhece Jesus só de ouvir falar ou por andar com ele? Porque conhecer Jesus por ouvir falar, você está conhecendo Jesus porque eu estou falando dele. Conhecer Jesus de andar com ele é você falar: em meio à tempestade, eu sei que Jesus é o comandante do meu barco. É convicção daquilo que vai acontecer na tua história. Sabe que muitas vezes a pessoa pensa: não, quando a minha casa estiver organizada, quando a minha família estiver na igreja, aí eu levanto e vou pregar. Ah, mas por quê? Porque eu não posso pregar o que eu não vivo. Vai se converter, crente. Você vive pela fé, não pela vista. Que convicção você tem? Vai esperar as coisas acontecer para você pregar, e Jesus querendo depender do teu barquinho. Ah, não for, porque minha família está assim. Aleluia. Você tem fé em quem? Então você não tem fé. Porque a gente prega, não é sobre o que vive. Eu prego naquilo que eu creio. Aleluia. Se eu prego para você, Jesus vai salvar a sua casa, você pode falar assim: e seu esposo está salvo? Eu prego porque eu creio na salvação dele, porque eu creio em Deus. Então eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. E você tem que viver pela fé, igreja, esperando um bom momento. Aí eu vou para a igreja quando comprar o carro. Quando comprar o carro, você vai para Santos, vai para o Rio de Janeiro, para todo caminho para a igreja. Aí eu vou para a igreja quando o meu horário mudar. Seu horário mudou mais de 5 vezes, você não se comprometeu nem na terça, nem na quinta. Ainda chega atrasado no domingo, fala mesmo. Você está crendo em quem? Aí quando a tempestade vem, você fala assim: Jesus está dormindo no meu barco. Tem que dormir. Você não fala com ele, você não tem oração com ele. Oração mecânica, né? Tem que dormir mesmo. Você às vezes deixa Jesus de canto. Chega numa festa, você esquece que você é crente. Jesus fica aqui que eu vou ali. Chama Jesus para onde você estiver, igreja. Se você fazer uma visita no centro de Macumba para salvar alguém, quem vai com você? É Jesus. Se você for numa balada para tirar alguém que está de dentro, você vai deixar Jesus lá fora, você vai curtir a balada. Chama ele para ir junto. Mas se tiver estrutura para você comandar, né? Porque se não tiver, o comandante tem que ser ele. Aí eu comecei a entender: se eles estavam junto com ele, no meio da multidão, ele falando, ministrando sobre fé, falando sobre o reino de Deus, chega naquele momento, eles esqueceram tudo. Então sabe o que acontece? De repente você vem para a igreja, Deus usa pastores, usa a palavra, dá direção. Aí quando você cruza lá fora, a primeira rua que você atravessa, você pega todos os seus problemas de volta, coloca sobre o teu ombro e vai falar: amanhã não vai dar certo. Você está fazendo igual eles. Estavam o dia inteiro lá no meio da praia, ouvindo Jesus ensinar e não aprendeu nada. Você não está aprendendo nada. Aí Jesus tem que te conduzir para outra margem. Já tenho a certeza que você vai passar para o outro lado. Olha, ele já deu uma ordem e você está com medo de avançar. Ele está falando: vai que eu vou junto com você. Vai que eu estou dentro do barco, estou sentado aqui. Vai, porque a gente vai chegar do outro lado. E aí os discípulos, quando vem a tempestade, a gente vai morrer. Mas qual foi a palavra de Jesus? Passemos. Não é todos, não é Jesus que vai passar sozinho. É todos. Aí nós vamos conseguir interpretar a palavra do
começa a trazer nós ao direcionamento. E interessante ainda dentro daquela tempestade, tinha outros barquinhos. Sabe o que acontece? De repente você está imaginando que você tem um grande problema. O mesmo tempestade que se levanta para você, se levanta para o teu vizinho. E de repente você acha que é só o seu teto de vidro. O problema só é esse. Fala que o problema não é meu. De repente você acha que o seu problema é maior do que todo. Fica com aquela carinha de Madalena arrependida. Só eu tenho problema, só eu sofro, só eu tenho dificuldade, só minha família que não dá certo, só minha família que não me acompanha, o meu ministério está quebrando. Só você tem problemas. A outra pessoa deve estar sofrendo mais do que você, mas está com aquela cara de perseverança. Eu vou para o culto porque eu tenho vitória, eu vou para o culto porque eu tenho promessa, eu vou para o culto porque Deus vai abrir a casa, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai abrir minha empresa, Deus vai prover no meu casamento. É isso, irmãos, é convicção da tua fé. Coloca essa fé em ação. Não mendiga as coisas de Deus. Aí Jesus está falando assim, passemos, ele está falando assim, discípulos, acredita, não importa o que vai acontecer na sua caminhada, eu estou com você para passar para o outro lado, a menos que você não queira. É uma chuva abençoada, glória a Deus. Você entende que Jesus ele já tinha dado uma ordem para aquele povo, mas você entende que o vento quando vem apavora. A gente fica com tanto medo e a gente acha que não vai conseguir. Aí a gente começa a não ver mais Jesus agindo, porque o medo começa a cobrir tudo. E o medo começa a agir de uma forma que dói. Começa a doer na alma, não, eu vou perecer. Jesus tomado, e eu achando que eu vou perecer. Mas sabe o que é isso? Não é falta muitas vezes de fé. É falta de você acreditar que você já tem uma ordem de Deus sobre a tua vida. Se Deus falou que é com você, por que você está temendo? Se Deus falou que vai fazer algo sobre a tua casa, sobre a tua família, por que você está murmurando? Por que você está entregando os pontos? Por que você já quer se separar? Por que você quer parar com o seu ministério? Para mim isso aí não dá. Servir Cristo assim, desse jeito, não dá. De que jeito você quer servir? Será que do seu jeito, sendo que você não consegue? É ser o comandante desse livro de navegação, porque se só fosse eles, eu pensei. Agora, a gente fala que naquela outra tempestade que fala lá, relata lá em Mateus capítulo 14, houve também uma tempestade. E Jesus não estava no barco, mas Jesus não deu a ordem para os discípulos, vai que depois eu vou. Então eles tinham que também acreditar que tudo ia dar certo. Porque Jesus está mandando, vai. A ordem hoje, vai. Porque eu vou te ajudar e vou estar com você para passar para outra margem. Essa é a direção de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Então não tema as adversidades. Não tema a tempestade que está se levantando na tua vida. E não é uma tempestade dessa não, que essa é só uma chuvinha. Então não precisa ficar com medo. Ah, mas se amanhã amanhecer chovendo, eu vou procurar emprego? Vai, porque a porta já está aberta. Meu Deus. Ah, amanhã eu não vou não, porque está chovendo. É nesse dia que Deus entrega a tua vitória. Ele fala assim, eu não vou buscar serviço na sexta-feira, mas a sexta-feira que o anjo entregou a tua bênção. Ah, mas eu não vou assinar aquele documento porque não dá. Meu Deus, Deus já assinou com a caneta de ouro e você está segurando a caneta Bic. Meu pai eterno. Acreditando na sua caneta, chegar na caneta nem pega, mas Deus já assinou. Não sei nem por que Deus está falando, se é contrato de alguém, não sei, mas já está assinado. Mas sabe o que é isso? É perseverança, acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então aqui era uma tempestade espiritual, por quê? O adversário sabia que quando Jesus chegasse na outra margem, havia um homem lá endemoniado, um homem precisando de ajuda, precisando ser liberto. Às vezes você tem que ir para algum lugar, sobreveio uma tempestade, sabe o que você faz? Você pega e volta para casa. Só que o inimigo atravessa no seu caminho para quê? Para não ter salvação onde você ia, para não ter mudança onde você ia chegar. Às vezes você desiste, é tarde, é esse horário, eu não vou não. Eu vou falar para você que teve uma vez, estava uma chuva tão forte, eu não posso nem falar das coisas que já aconteceram, mas o Espírito Santo ministra o meu coração. E eram umas 10h30 da noite, estava chovendo muito forte, e o Espírito Santo falou assim, olha, você precisa ir em tal lugar, em tal casa. E eu falei assim, meu Deus, mas com essa chuva, e o meu carro estava quebrado. Eu falei, eu vou ter que ir com a chuva. A vontade minha, sabe o que era? Eu não vou esperar passar chuva. Mas se passar chuva, era madrugada. Eu ia sair de madrugada, com o guarda-chuva, meu marido ia falar assim, tá doida? Não vai. Eu falei, então vamos aproveitar a hora e vou. Mas
para mim e falou assim, é longe? Eu falei assim, não, não é longe não. Eu fui. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, quando eu cheguei na porta e comecei a chamar, os vizinhos estavam batendo até a janela, porque tipo assim, tá louca, guarda-chuva preto, eu peguei o guarda-chuva dentro do meu marido, tem uma coisa batendo, chamando, eu falei, meu Deus, mandou vir aqui para falar com a pessoa, mas não tem ninguém, o Espírito chama de novo. Quando ela conseguiu abrir a janela, ela desceu a escada correndo e me abraçou no meio da chuva. Ela ia tirar a sua vida. E aí Deus manda você fazer e você não faz. Deus manda você e você não vai. Se eu falasse assim, eu vou amanhã eu ia no velório. Sabe o que é isso? Você vai ouvir a voz de Deus. Quando Deus escuta o socorro de alguém, Ele envia homens e mulheres para poder socorrer. Eu creio que aqui tem vasos escolhidos por Deus. Para quando Deus falar que você vai, você fazer o íntimo do Senhor. Não importa a tempestade que se levanta. Eu tenho pavor de relâmpago, tanto relâmpago, tá parecendo que está tirando fogo naquela do Kodak, sabe? O brilho. Eu falei assim, Satanás, você filmou bem agora. Teve livramento para uma alma. Teve livramento para uma vida. E glória a Deus. Ela me mostrou até tudo que ela ia fazer. Ela falou, por que você veio? Eu falei, porque Deus mandou. E eu nem sabia que você ia fazer isso. Mas graças a Deus. Sabe o que é isso? Dentro dessa palavra aqui, tudo que aconteceu com aquele pessoal foi porque um homem seria liberto. E aí o ensinamento da quarta ministração de Jesus foi o ensinamento maior. Ainda não tem fé. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que tem o poder de acalmar a tempestade? Quem é esse que pode andar sobre as águas? Quem é esse que pode abrir o mar? Você começa a entender o que Jesus fez, o que Deus faz para livrar o filho seu. Aí a pergunta é, como que eles não sabiam quem era ele, mas o adversário sabia. E quando o adversário sabe, clamando com grande voz, diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Satanás, sabendo tudo, sabendo quem era Jesus e quem andava com ele, quem é esse? Você conhece Jesus? Então por que você está temendo? Põe a sua confiança no Pai. Põe a sua confiança em Deus. Vou fechar aqui porque as 3 folhas não foi suficiente, foi só uma. Fica de pé, igreja. Temos umas gotinhas ali, mas está tudo sob controle porque Jesus está no barco. Glória! E quando Jesus está no barco, não vai afundar. Quando Jesus está no barco, a voz até está melhor, né, igreja? Eu nem falo que eu estava com uma dor de cabeça terrível. Eu falei até com a jornalista Jéssica. Eu falei assim, você tem um remédio? Eu estava com muita dor de cabeça. Cadê a dor de cabeça? Passou. Nem estou sentindo dor de cabeça, tio. Sabe o que é isso muitas vezes? Deus quer limitar. Deus quer limitar a gente de falar a verdade, de pregar que Jesus é o condutor da tua casa. Chama Jesus para entrar no teu barco hoje. Não deixa ele de fora. Chama ele para essa embarcação, porque ainda que venha uma tempestade de vento, o seu barco não vai afundar. As ondas cobriam aquele barco, cobriam, e Jesus lá. Então a presença de Jesus não é a ausência da adversidade nem da dificuldade. A presença de Jesus não é que você não vai passar por uma tempestade. A presença de Jesus é você passar por uma dificuldade, você ter a certeza de que vai dar tudo certo. Às vezes a pessoa quer ser
comigo? Será que é só eu que passo essa dificuldade? Será que a tempestade só está vindo para mim? Não. A tempestade que veio para aquele barco veio para os outros também. Veio para aqueles barcos que estavam todos no mesmo lugar, no mar. Então está vendo o problema que está na sua vida. Também alguém está passando por uma situação. Você acha que Jesus não ia dar ordem para aquele vento, aquele maçaquetá, sabendo ele que era algo espiritual? Só que ele estava trazendo mais um ensinamento para aqueles discípulos. Quer dizer que eu fiquei sentado no barco, ministrando sobre fé, e você não abriu nada. Você não colocou tua fé em ação. Eu falei para você sobre o reino e você não aprendeu nada. Eu falei em parábolas, mas com vocês eu falo os mistérios do céu. Sabe o que Jesus ministra ao nosso coração para essa noite? Fique em paz. Você pode até perder o controle, mas ele não perdeu o controle da navegação, porque ele ainda é o comandante. Onde você vai, se você viaja, tem um comandante. E você está com o controle na mão. Só que você não consegue controlar a sua embarcação sozinho. Então chama Jesus para entrar no seu barco hoje. Essa foi a palavra do Senhor que ministrou no meu coração. Você está navegando sozinho? Eu tenho certeza que se você convidar ele, ele vai andando por cima das águas na sua direção. E ele vai pisar dentro do seu barco hoje. E quando ele colocar o pé dentro do seu barco, tudo vai mudar. Porque quando veio uma tempestade, quando o barco foi para longe, quando Jesus foi caminhando sobre as águas, eles tiveram medo, porque ele não sabia quem era que estava vindo. Jesus está vindo na sua direção e você tem medo. Meu Deus! Jesus está vindo na sua direção andando sobre as águas para te dar um resgate. E você tem medo. Pedro se arrisca, se é tu, permita que eu vou até você. Ele foi corajoso, ele deu uns passinhos sobre as águas, teve fé. Ainda que balançou a sua fé para afundar, ele pediu ajuda. Para quem você está pedindo ajuda? Se você pedir ajuda para ele dá a mão assim para o céu e te levanta hoje. E te coloca de pé. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Era o papai dos levitas, vamos ter oração. Feche os seus olhos, igreja. Pode apagar a luz. Feche os seus olhos. Agora imagina você dentro de um barco. E dentro desse barco está se levantando uma grande tempestade. Você não sabe mais o que fazer. Você já tentou de várias formas resolver os seus problemas. E muitas vezes você acha que Jesus nem está te ouvindo. Mas essa noite Jesus está falando: eu estou contigo. E eu tenho poder para acalmar essa tempestade que sobreveio na tua história. O teu povo está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor pode acalmar a tempestade que está se levantando sobre lares, sobre família, sobre filhos, sobre jovens. Mas eu sei que, ainda que eles entendem, que eles acham que está no controle, o Senhor é o comandante dessa embarcação. O Senhor é o comandante dessa igreja. Então o Senhor ia ficar à vontade no nosso meio para operar milagres. E se poder arrancar nosso lado daquilo que está nas nossas vidas, sobre essas vidas, Pai. E muitas